Vamos abrir nossas Bíblias, vamos fazer algumas leituras. Jeremias capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. De vez em quando o barro tem que falar com a gente, para a gente aprender a ter conduta cristã e vida cristã. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isaías 64. Livro do profeta Isaías 64. Verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu é o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse de João 1. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22. Versículo 12, versículo 13. Eis que vem sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar na Tua casa. Obrigado pela escola bíblica com as crianças. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. Não deixa, Senhor, o nosso coração se encher dessas coisas. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que o Teu amor, a Tua benignidade, Pai, estejam nesse momento entrando dentro do meu coração, Pai. Que a Tua graça, Senhor, seja o manto que vai me cobrir nesse momento.
Perdoa, Senhor, quando eu não cumpro a sua palavra. Me ajuda. Me ajuda a amar, Senhor, a cada uma dessas ovelhas, Pai, que são suas. Me ajuda, Senhor, a olhar para elas como o Senhor sempre olha. Me dá mesmo, Senhor, da sua graça e misericórdia. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Como o Senhor enviou Jeremias à casa do oleiro, fala ao nosso coração e à nossa alma. Peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, as almas sejam tocadas, Pai, pela Sua misericórdia e o Seu amor. E é em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podem sentar. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos os Coríntios, no capítulo 10, ele fala alguns exemplos sobre Israel e de como Israel ele pecou e transgrediu contra Deus. E ele diz lá que essas coisas foram escritas para advertência nossa. Ou seja, se nós erramos, meus irmãos, nas coisas corriqueiras, cotidianas, e nós sempre estamos caindo nos mesmos erros. Sempre. Eu já disse aqui há muito tempo, o inimigo da alma, ele não precisa de método para nos apanhar. Ele só precisa esperar. Porque nós somos tão infantis, nós somos tão crianças, nós achamos muitas vezes que nós somos maduros, vividos, temos uma experiência de vida ou espiritual. Aí você ouve aquela pessoa, eu estou há tantos anos dentro da igreja. Aí você olha para ela, ela está cometendo os mesmos erros. Os versículos que nós lemos em Jeremias, em Isaías, e os de Apocalipse. Porque quando a Bíblia fala assim, fazendo-se uma referência de Deus, usando a primeira e a última palavra do alfabeto grego, eu sou o Alfa e o Ômega. Tem muitos de nós que temos problemas com o Ômega. E tem muitos de nós que temos problema com o Alfa. Então, dentro da nossa carreira, aquilo que diz o livro de Hebreus, a carreira que nos foi proposta, nós vamos acabar enfrentando os equívocos que nós vamos criando. Ou nós vamos ter um problema com o ômega, ou com o alfa. Com o fim, ou com o princípio. Então você vai trabalhando e vendo, e a palavra de Deus, quando Jeremias chegou lá para ver o oleiro trabalhar, o oleiro não abriu a boca. Quem falou com ele foi o barro. Nós temos homens e mulheres, irmãos, cristãos, dentro da igreja, que tem muitos atributos magníficos. Pessoas que têm dons variados.
Pessoas que têm um alto potencial para dentro da casa de Deus e para a obra de Deus. Pessoas e almas que têm um potencial para viver uma vida plena espiritualmente. Mas o que está acontecendo com essas almas é que elas estão enfrentando um problema com o ômega, com o fim. Por que com o fim? Eclesiastes capítulo 10. Abre sua Bíblia lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 10. Então o livro de Apocalipse diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. O barro, o oleiro. Lá o profeta Isaías, o povo disse assim, olha, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Faça as coisas segundo a sua vontade. E qual é o problema que nós temos com o ômega, com o fim? Então, dentro dessa carreira cristã proposta pelas Escrituras, o que acontece muitas vezes com as almas, meus irmãos, é aquilo que Salomão descreve aqui no capítulo 10, versículo 1. Assim também vi, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria, sabedoria e honra, um pouco de estutícia. O que é isso, pastor? Isso aqui é um problema com o fim. Isso aqui é um problema com o ômega, com o final. O problema é que o perfumista, o perfumador, aquele que teve todo um trabalho de buscar a essência, de procurar ter uma dedicação em fazer o melhor perfume, dedicar tempo, trabalho, força. E de repente, ele perde tudo isso, porque a astutícia toma conta da vida dele. E aí, no final do seu trabalho, no fim, hora que ele vai fechar a compota do unguento, aquele perfume que era para ter um cheiro maravilhoso, entrou a mosca. E aí o Salomão, ele diz que começou a ter mau cheiro. O que acontece com a nossa vida espiritual, no fim, é isso. O que Deus está falando com Isaías no capítulo 64 é que o povo está dizendo as coisas para Deus e Deus está dizendo assim, as suas obras são obras de trapo, de imundícia. Porque não há parte da sua vida espiritual, eu estou falando do fim, do ômega. Quando era para você ter o maior amor, um crescimento espiritual na sua vida, aí a astutícia entra dentro de você e a mosca entra dentro do perfume e começa a feder. E aí ninguém quer ficar perto mais de você, que você começa a cheirar mal. Porque o que exala de você é maldade. Há pessoas, meus irmãos, há almas, que elas começam a exalar um mau cheiro. E isso começa a afastar as outras pessoas de perto dele. Não tem jeito. Porque não era para ser assim.
É aquele tipo de pessoa que, se não for do jeito que ele quer, não funciona. Com Deus e na igreja de Deus isso não existe. Aqui ou você é barro, ou você não é nada. Certo? Ou você reconhece que você é o barrinho, e que quando a estutícia começar a tomar conta de você, e você começar a exalar mau cheiro, você tem que ir lá no oleiro e falar assim: quebra tudo de novo, volta à origem, porque eu preciso ser mudado e transformado. Tem pessoa, meus irmãos, que ele vai chegando num ponto da vida, que o que ele vai exalar é aquilo que Salomão está dizendo. E não deveria ser assim. Não era para ser desse jeito. Então nós temos um problema com o ômega, com o fim. Como é que vai ser o fim da nossa carreira espiritual, irmãos? Fala para mim. Se a gente continuar desse jeito, afastando tudo e todos, exalando a estultícia. E o que é isso? O que é isso? Isso é pura maldade. Sabe o que é estultícia, meus irmãos? Maldade, malignidade. Se você vê a comparação que Salomão fez no livro de Provérbios, abre lá o livro de Provérbios, capítulo 17. Acerca da estultícia. O que aconteceu com essa alma aqui? Ele teve um problema com o fim. Em vez de exalar um cheiro bom, em vez de ter um prazer, de ter uma alegria, ser como uma árvore plantada, que as folhas não murcham, não é temeroso. Ele sabe quem sustenta ele sabe. Olha só o que Salomão fala. Provérbios 17, 12. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Olha, é melhor você enfrentar uma ursa, que as suas filhas, os seus filhinhos foram tirados, seus ursinhos foram roubados e ela está querendo pegar tudo e todos que estão na frente e estraçalhar mesmo. Do que você encontrar um coração de um homem perverso e maligno, que está exalando maldade e perversidade, ódio, rancor, inveja. Irmãos, isso exala em nós. Isso sai pelos nossos poros. E aí Salomão diz: olha, eu quero fazer uma comparação para você, o que é astutícia no coração de uma pessoa. É melhor você ir num campo, lá na floresta, encontrar uma ursa que está muito brava, do que você encontrar uma pessoa dessa. Então aí você vê que quem vai ficar perto dele? Ninguém. Então começa a dar uma refletida na vida. Vamos lá, se a gente precisa ir lá no oleiro, e pedir para o oleiro, como o livro de Isaías está dizendo: olha, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o oleiro e nós somos o barro, por favor me quebra todinho, me faz lá o barrinho de novo e me faz segundo a sua vontade. Quando Paulo foi falar sobre a edificação da nossa vida espiritual, 1 Coríntios capítulo 3. Quando ele foi tratar da edificação da vida espiritual, e lá, né? 1 Coríntios capítulo 3. Ele disse para os irmãos que os irmãos tinham lançado o fundamento correto. Então eles não têm um problema, meus irmãos, com o alfa, eles têm um problema com o ômega.
capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, próprio o fogo o provará. Se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar e sofrer ela dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como através do fogo. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, não é um problema que esses irmãos aqui tinham com o princípio, com o fundamento que é Cristo. O fundamento da salvação deles estavam corretos, que é Jesus. Ninguém é salvo por batismo, ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por igreja, ninguém é salvo por essas coisas. Quando nós não reconhecemos essas coisas, o que acontece conosco é o que está descrito em Isaías 64. A gente vai tentando, pela gente mesmo, fazer aquela purificação nossa, e a única coisa que vai sobrar de nós, porque a gente acha que nós temos que nos purificar, e não Deus, através da sua palavra, como um vaso novo. E aí o que vai sobrar para nós é um monte de pano, um monte de trapo, cheio do quê? Sujeira. Porque as nossas obras vão se tornar trapo de imundícia e não boas obras do salvo. E aí Paulo está dizendo, eles lançaram o fundamento que é Jesus. Se você já tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Mas aí você tem que ver o que você vai edificar acima do alicerce. Porque todo bom construtor sabe que o alicerce é a fundação, é a base de tudo. Mas alguns vão levantar um edifício de pedras preciosas, de ouro, de prata, e quando o fogo vier para provar as nossas obras, vai ter o galardão. Galardão não é salvação. Mas alguns estão edificando sobre a rocha que é Jesus, madeira, feno e palha, porque isso não custa nada para você, e isso pega fogo e apodrece e cheira mal. O problema deles era com o fim. O que eles estavam edificando sobre a rocha que era Jesus, era palha, feno e madeira, coisa que não presta, coisa que é jogada. E ao invés das suas vidas espirituais estarem amadurecendo em Deus e na palavra de Deus, eles estão produzindo essas coisas, que vão ser a mosca que vai fazer o seu perfume cheirar mal. Tem pessoa que já lançou o alicerce. Ele já fez profissão de fé, já entregou a vida dele para Cristo, só que não passa disso. Está levantando a madeirinha lá, feninho, palhinha. E aí Paulo diz assim, olha, presta atenção no que você está fazendo. Ao invés de nós virmos a casa do oleiro, igreja não é assistência técnica de vaso trincado. Igreja é uma olaria, aonde o vaso tem que ser desfeito e feito novamente. Quem remenda vaso é o diabo, quem trabalha com remendo é Satanás.
Não Deus. Deus ele transforma. Então não pensa que igreja é assistência técnica de vasinho quebrado. Não. Igreja é uma olaria. E tem um oleiro, que é o cabeça da igreja. E quando ele pega o vasinho que vem, ele não conserta. Ele desfaz ele e faz de novo. Ele volta para o princípio e para a origem, para o barro. Mas aí a nossa vida vai ficando nesse cotidiano de fazer e levantar a palhinha. E tá bom assim mesmo, vamos vivendo desse jeito. Não. Porque aí nós estamos produzindo mau cheiro. Chegou naquele momento da sua vida que você ia fechar com chave de ouro a sua vida cristã. Você tem uma oportunidade. Olha, presta bem atenção. Oportunidade. De chegar no oleiro e falar assim, olha, quebra tudo e faz de novo, Senhor. Porque eu quero extinguir essas coisas da minha vida. Eu quero tirar a maldade, eu quero tirar o rancor, eu quero tirar a malignidade. Eu quero tirar isso que está dentro de mim, que está me consumindo. As pessoas já não estão suportando mais ficar perto de mim, porque eu sou cheio de astutícia. Eu sou pior do que uma ursa roubada dos seus filhos. Tira isso de mim, meu Deus, porque eu vou perder minha família, minha esposa, meu esposo, eu vou perder a comunhão da igreja, eu vou perder não a salvação, mas vou perder mais do que eu penso. Salvação não se perde, mas você vai perder mais do que você está pensando. Segundo Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2. Versículo 14 e versículo 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Oh, irmãos, se nós tivéssemos esses pensamentos e esse entendimento, que bom seria. Graças a Deus. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O Salomão diz que se você der lado para a malignidade, o que vai ficar vai ser uma mosca e mau cheiro. E Paulo diz aqui aos Coríntios, que se você dá lado para o oleiro, para a palavra de Deus, para ser feito novamente, o que vai exalar de você é uma fragrância do conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Bom perfume é agradável você estar perto dele. O bom perfume dá gosto de você ficar perto dele. As pessoas têm prazer em ficar perto do bom perfume de Cristo. Mas da mosca que vai exalar mau cheiro, não. Então o problema, muitas vezes, dos cristãos são com o ômega. É a condução da vida espiritual deles. A qualidade de vida espiritual ruim. Mas não é porque eles não têm palavra de Deus, não, irmãos. É porque muitas vezes a pessoa não quer se sujeitar. Ele não quer entrar debaixo de uma questão divina. Não quer. Porque nós achamos que é as nossas vontades que tem que ser feita. E por isso tem muita gente ficando doido. Porque ele não se sujeita embaixo de Deus. Não. Ele não entra lá em Isaías 64. Senhor, eu sou o barro e o Senhor é o oleiro.
Eu não quero ser o exalar o mau cheiro, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero que as pessoas tenham prazer em mim, de chegar perto. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O bom cheiro de Cristo, ele atinge o salvo e até aqueles que não são salvos, irmãos. Você está percebendo o que é vida cristã? E o que muitas vezes nós vamos ter que voltar lá no oleirinho e falar, Senhor, quebra tudo e começa, porque meu coração está cheio. E isso aqui o que está exalando é maldade. E isso não provém de Deus. Então, como é que vai ser o fim da nossa vida? O problema do povo de Israel, abre a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. O problema do povo de Israel não foi com o princípio. Foi com o fim. A gente ama tanto o Pai Celestial, mas não quer ver Ele, certo? Correto? Porque se alguém der a boa notícia para a gente, você está só 5 dias. Por isso que tem que mudar muito nosso entendimento do que é céu, irmãos, e do que nossa vida cristã representa. Tem muito cristão querendo subir para o céu. Na verdade, eles tinham que querer voltar. E a vida deles nesse mundo deveria representar aquela luz que vai tirar as almas do inferno. Mas em vez de nós exalarmos o bom cheiro de Cristo, o bom perfume, tanto para o salvo como para o não salvo, nós estamos como Eclesiastes 10:1, exalando o mau cheiro. E nós que deveríamos ser aqueles que vão resgatar, que estão lá no inferno. Uma coisa interessante. Nós criamos aí uma terceira via numa mão única. Porque a gente está pregando para que uma pessoa ele se converta e vá para o céu. Mas a pergunta é, se eu estou pregando para uma pessoa se converter e ir para o céu, vamos dizer assim, aonde que ele está? Onde que ele está, irmãos? Então nós achamos assim, né? Que nós estamos tem uma pessoa no meio do caminho, que ele tem que ouvir sobre céu e sobre inferno, e aí então ele chega lá, e aí, para onde você quer? Ele fala, rapaz, eu vou ser sincero para você, se ninguém se incomodar, eu vou ficar por aqui mesmo. E não tem isso. Esses dias mostraram uma ilustração de um camarada em cima de um muro, e de um lado, vem para cá, aqui ó, o céu. E do outro lado, o ser maligno, quieto. Aí o indivíduo então perguntou para ele, por que você não está me chamando para cá? Ele falou, porque o muro que você está em cima aí é meu. Então onde a pessoa está, irmãos? Fala para mim. Tem paralelo aí? Tem uma fitinha aí? Não tem, irmãos. É por isso que as almas são resgatadas do inferno mesmo. Da vida infernal.
É por isso que o Apocalipse diz que as portas do inferno não prevalecem. Porque aqueles que deveriam exalar o bom cheiro de Cristo estão exalando o mau cheiro. Esses têm um problema com o ômega, o fim. E talvez o fim vai ser tão ruim, irmãos, de uma vida espiritual tão ruim, mas tão ruim, tão sem qualidade, mas tão ruim, mas tão ruim. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 18. Esse homem estava aqui e recebeu a notícia, daqui uns dias, sua cabeça está na guilhotina. Aí ele cita, ele fala aqueles versículos, conhecidos nossos: combati o bom combate, guardei a carreira, terminei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo era uma pessoa, meus irmãos, que tinha um entendimento que nós talvez não temos. Ele não tinha um problema com o fim, e nem com o princípio. O Senhor me livrará também de toda a obra. Por que será que ele fala essas coisas, irmãos? Porque alguém que está com seus dias contados, o que ele está prestes a fazer? Alguém que sabe que os seus dias já estão contados, guilhotina romana, Paulo, masmorra. Aí ele escrevendo a sua última carta, a 2 Timóteo, a última carta, depois guilhotina romana, morto, numa cela fria, insalubre. Um homem que falava no mínimo 4 idiomas, dupla cidadania. O Senhor me livrará também da obra maligna. Porque Deus não vai permitir que no fim eu venha maldizer, eu venha exalar o mau cheiro, porque até na minha morte, os irmãos da igreja de Roma e todos os soldados da guarda pretoriana, eles vão saber que um servo de Deus morreu aqui. Os mais de 18 mil soldados da elite romana ouviram do evangelho da salvação. Por isso que ele escreve: aos da casa de César. Porque o bom perfume dele cheirou lá dentro das masmorras romanas. E ele não murmurou contra Deus. Ele não blasfemou contra Deus. O Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor não vai permitir que quando eu for fechar o meu unguento, entre uma mosca para começar a cheirar mal. Mas antes eu vou ser o bom perfume de Cristo. Amável. Irmãos, eu penso em Paulo como José na prisão. Todo mundo gostava dele, amava ele. Ele ia falar com as pessoas, ele tinha amor, ele não saía gritando com as pessoas. Não, irmãos. Pessoa assim, você não quer ficar perto. É um urso no meio do caminho. É um urso lá que está pronto para te dar uma dentada. Você quer tratar com pessoa amável, irmãos. Que realmente tem um espírito amável. Que olha as coisas e compreende. Que tem um espírito de Cristo. Quando Paulo foi escrever aos Filipenses, irmãos, presta atenção, ele faz um clamor aos irmãos da igreja, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tira a astutícia de dentro do coração e coloca o sentimento que tinha em Cristo dentro de você. Porque senão você vai começar a exalar e não vai ser o bom perfume.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O problema aqui está resolvido. Agora nós temos aqueles que têm um problema com o princípio. Com o alfa. E aí você vai na Bíblia. Versículo decorado de escolinha bíblica dominical. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então tem um problema com o princípio. Tem um problema com o alfa. E por que tem um problema com o alfa? Porque tem muitas almas que querem começar suas vidas espirituais não pelo fundamento que é Jesus, o alicerce, que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3. Eles querem começar a edificar a casa pelo telhado. Ele não quer ter um princípio. Ele não quer começar. Porque tem um problema com o alfa. E aí eu quero edificar minha vida espiritual começando pelo telhado. E não pelo alicerce que é Jesus, lançando o fundamento que é Cristo na minha vida. Para que eu possa então, acima do alicerce que é Jesus, a minha salvação, a rocha inabalável, eu edificar então minha vida espiritual. E o que está faltando para você fazer isso? O que está faltando? Está faltando você ir lá no oleiro. Falar, Senhor, vou desfazer o vasinho que está trincado aqui, porque o Senhor vai fazer um novo agora. Está faltando isso, meus irmãos. Esse princípio. Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 26. Todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre... Ele não tinha fundamento. Ele não fez o alicerce, não tem Cristo. É uma edificação nula. Se aquele que tem a edificação em Cristo, ele está fazendo obras de trapo de imundícia, porque ele já perdeu o sentido da justiça, porque ele acredita que as coisas têm que ser do jeito dele, da maneira dele, e não da de Deus. E ele não se sujeita à palavra de Deus, em fazer assim, Senhor, eu sou o barro. Aquele que está no princípio, ele quer edificar sua vida espiritual, meus irmãos, com um problema com o princípio, porque ele quer fazer uma casa sobre a areia. E o que vai acontecer com a casa sobre a areia? Mais dia ou menos dia, ela vai cair. E aí a mosca vai fazer a sua casa cheirar mal. Então o que tem que fazer, pastor? Tem que tomar decisão. Tem que parar de ficar enrolando. Tem que parar de ficar esperando a mosca entrar lá e estragar tudo que você tem feito até hoje. Edificou a casa sobre a areia. E o que vai acontecer com ela? Caiu a chuva, os ventos deram com ímpeto, os rios transbordaram, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Então tem pessoa que tem problema com o princípio, com o alfa. Ele não quer começar pelo jeito certo, pela maneira correta.
Ele quer começar a vida espiritual pelo telhado. Aí não dá, irmãos. Não vai funcionar. Aí é por isso que a pessoa acaba vivendo uma vida tão ruim. Porque ele não tem princípio. No princípio Deus. No princípio era o verbo. Princípio, o alfa. Eu sou o começo. Você não lembra da sua origem? Vai lá. Oleiro, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é meu Deus, eu sou o vaso, por favor, me desmonta todo, que eu volte o barrinho, faz um vasinho novo aí, Senhor. Tem que reconhecer que é o barro. Josué capítulo 24. Livro do profeta, aliás, livro de Josué. Josué, depois de Deuteronômio, capítulo 24. Versículo 15 no final. Mas vamos ler ele todo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, está parecendo mal aos seus olhos? Porque dá a impressão que é, irmãos. Porque se eu tenho problema com o ômega e tenho problema com o alfa, dá a impressão que servir a Deus não vale a pena. Parece que é uma coisa de somenos. Algo que não implica nenhuma responsabilidade, nenhuma... Nada. E aí ele diz, olha, parece mal? Escolhei hoje então a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu. Aí a palavrinha eu, por favor, na sua vida aí. Eu. Vamos lá, vasinho quebrado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou acertar o princípio. Eu não posso começar minha vida espiritual pelo teto. Tenho que começar pelo alicerce. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu estou dizendo para Deus? Tem que voltar na origem. Um homem, uma mulher, uma casa, um povo. Tem que ter o desejo que Deus os manipule. Como é que é, pastor? Que Deus manipule a sua vida. Você precisa ter esse desejo de que Deus esteja plenamente no controle da sua vida. Porque senão, meus irmãos, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. O Senhor é o oleiro e eu sou o barro. Vamos terminar lendo 2 Timóteo capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1. Versículo 12. E por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Então esse homem não tem um problema com o alfa, porque eu sei
em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem foi que me criou a sua imagem e semelhança. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Ele não tem problema nem com o alfa e nem com o ômega. Ele conhece o Deus que criou Ele, Ele sabe da origem, de onde Ele veio. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo, ou tenho certeza de que Ele é poderoso para guardar eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o oleiro, diz Deus. Agora só falta a gente entender que a gente é o barro. Só falta isso, irmãos. E olhar mesmo para o nosso Deus e dizer: Senhor, eu sou o barro. Faz um vaso novo aí, Senhor, porque senão eu vou ficar parecendo você mais perverso do que uma ursa roubada de seus filhos. Você mais maligno do que o ser maligno. Vou exalar um mau cheiro quando eu deveria exalar o bom perfume de Cristo. Eu sou o barro. E se você ainda não tomou ainda sua decisão plena por obedecer a Cristo, não pense você que tem um meio fio lá. Deus veio mudar o nosso entendimento para que pudéssemos então experimentar as coisas do reino de Deus. Está na hora de acabar com o problema com o ômega. Tirar tudo que não presta. E quando você começar a passar o paninho, e aí você vai ver o que vai sobrar é pano sujo. E que tudo que estou fazendo acaba virando não obras para Deus. Tem que ter cuidado com o alfa. Lançar primeiro o alicerce. Tomar decisão pela sua família. Esposa, marido, filho, filha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora. Vamos ficar de pé. Próximo domingo, se Deus quiser, é o último domingo do mês. Ceia do Senhor, às 19 horas. Culto público, 19h30. Ensaio do coral, sexta-feira, 19h30. Vamos agradecer a presença de novo da Larissa e de sua mãe, a Dona Elizabeth. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês ricamente. Depois que eu vim saber que a senhora é esposa do seu Adilson, uma pessoa que tive o privilégio de ficar com ele uma semana.
Irmãos, pensa numa pessoa que dá gosto de você ficar perto dele. Ele não falou uma bobagem. Ele fez muito mais do que eu achava. E o serviço que ele fez foi elogiado por todos. Seu Adilson trabalhou comigo naquela casa ali, mas estava um barro que você não imagina. Primeiro 2 dias eu saí de lá, entregue. Mas uma pessoa fantástica. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos, pela saúde deles, saúde da Sueli, a irmã Damares, recuperação da irmã Vilma, da irmã Roseli, que graças a Deus está bem. Orar pela vida dos nossos outros irmãos. Pedir a Deus pela vida da Marlene, né? Marlene perdeu uma das irmãs dela. Marlene, mulher do Alexandre. Orar para que Deus conforte mesmo o seu coração. Muito bem, vamos orar ao nosso Pai Celestial. Querido Deus e amado Pai, queremos mesmo, Senhor, te agradecer. E pedir perdão mesmo, Pai, pela multidão de nossas transgressões e de nossos pecados. Como a Tua palavra, Senhor, nos ensinou, nos livra de toda obra maligna, Senhor. Tira de nós, Senhor, toda a estultícia, Pai. E que possamos mesmo, Senhor, reconhecer que somos o barro. E que necessitamos de ser a sua imagem e semelhança. Então nos perdoa, Senhor, quando nós não somos assim. Se há um coração, Senhor, nessa noite, que tem o desejo mesmo de resolver o problema com o alfa, com o princípio, com o ômega, o fim. Trabalha mesmo, Senhor, nos corações e nas vidas. Cuida, Pai, dos enfermos. Cuida, Senhor, das necessidades. E despede-nos, Senhor, com a sua paz. E que a Tua palavra, Senhor, ela fique dentro dos nossos corações. Para que possamos ser consolados, corrigidos e instruídos por ela. Livra-nos do mal, livra-nos da nossa própria maldade, Senhor. Cuida da irmã Marlene, da sua família, Pai. Pedimos por eles. Cuida do teu povo e da tua igreja. E é em nome de Cristo que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Por favor, não saia correndo. O desfrutar, meus irmãos, é isso, é ficar. É abraçar um o outro, é conversar. Faz isso, não vai embora correndo, não. Nós somos em tão pouquinhos. Muitas vezes falta esse momentinho para a gente, tá bom? Que Deus abençoe a todos.